Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você um unboxing e primeiras impressões do Xiaomi Mi 9 Lite. O novo intermediário aí da Xiaomi que está arrebentando de vendas e que provavelmente vai ser o novo Redmi Note 7 da parada. O Redmi Note 8 lançou, mas não teve tantas melhorias assim e o Mi 9 Lite tem muitas melhorias que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo. Mas antes da gente começar, lembrando de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo que vai sair a respeito dele e de outros smartphones que eu trago aqui. E se a qualquer momento você quiser comprar um Xiaomi Mi 9 Lite igual esse daqui, eu vou deixar os links aqui na descrição com os melhores preços que eu encontrar, beleza? Bora lá para a bancada! Vamos lá então, pessoal, para o nosso unboxing e primeiras impressões desse aparelhinho aqui, que é o intermediário da Xiaomi da linha Mi, o Mi 9 Lite. Esse aparelho aqui, ele é diferente da linha Redmi, ela é separada da linha Mi e nós temos um acabamento melhor aqui, temos um design mais premium e temos umas melhorias muito bacanas para quem está procurando um smartphone intermediário aí e com bom custo-benefício atualmente. Essa versão que eu estou aqui, ela é a de 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, beleza? E eu peguei a cor preta. Por que eu peguei a cor preta? No caso é o Onyx Grey, que seria o cinza Onyx, porque eu já tenho dois smartphones azuis, então eu peguei a preta para ver como que dá a diferença que a Xiaomi está trazendo na traseira dos seus smartphones. Vamos abrir primeiramente a caixa, que o unboxing da Xiaomi vocês sabem que é bem simples, tá? Não tem muita diferença, não tem nada assim muito especial. Temos o aparelho, que nós vamos ver já já. Temos aqui onde fica o aparelho, temos uma pequena caixinha aqui, temos o carregador. Esse carregador aqui é muito bacana, tá? Ele é um carregador de 18 watts, então você não vai precisar estar comprando um carregador à parte para estar usando no seu Xiaomi. Então já vem um carregadorzinho rápido aí para você estar utilizando. E temos um cabinho de qualidade aí com USB-C para USB-A para você usar no seu aparelho, beleza? De restante na caixa é só isso, tá? A Xiaomi ela não manda fone. Muitas pessoas me perguntam para mim abrir essas partes aqui, ó, mas não vem nada aqui, galera. Aqui era para vir o fone, ó, mas não vem nada dentro dessa parte, tá? Então a Xiaomi ela não manda fone de ouvido, mas a caixa ela já é pronta caso a Xiaomi queira colocar. Deixando de lado aqui a parte de baixo da caixa, aqui dentro nós vamos ter o básico, tá? Nós temos a chavinha para abrir a parte do chip, temos os manuais de instruções e temos uma capinha de TPU muito bacana que a Xiaomi traz. Uma diferença dos smartphones com cor azul, umas cores diferenciadas, é que a Xiaomi ela manda uma capinha transparente, praticamente igual a essa daqui, que ela vai ficando amarelada com o tempo. O bacana da cor preta é que ela vem com essa capinha fumê e a capinha fumê ela acaba não mostrando o amarelado com o tempo. Ela fica um pouco mais desgastada, mas o amarelado não aparece e isso é muito bacana, tá? Caso você adquira a cor preta, você já sabe que você tem essa vantagem aí em relação ao outro smartphone. Por exemplo, o Redmi Note 8 aqui, eu tive que comprar essa capinha preta aqui porque amarelou muito a outra. Então eu estou utilizando a preta, que aí pelo menos não pega sujeira. Vamos deixar a capinha aqui que nós já vamos ver como vai ficar no aparelho. O aparelho está aqui na minha mão, tá? De primeiro momento eu já configurei ele, para a gente não perder tempo. Aqui na tela, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos 48 megapixels na parte traseira e 32 megapixels na câmera frontal. Isso é muito bacana para quem gosta de tirar selfie. Temos uma tela Super AMOLED Full HD+, com 6.39 polegadas. Isso é muito bacana, a pegada dele é muito legal e temos um sensor de digitais na tela, algo que impressiona bastante pela faixa de preço desse aparelho. Temos 4.030 mAh de bateria, com carregador de 18 watts, que eu já falei anteriormente, e uma vantagem aqui que é o Snapdragon 710. E temos também a tecnologia NFC que a Xiaomi trouxe agora recentemente no Redmi Note 8T, que muitas pessoas ficaram puta da vida. Vamos tirar aqui esse plastiquinho que é diferente da linha Redmi, ó. Você vai ver que o plastiquinho é diferente. Ele cobre praticamente o aparelho todo. A linha Redmi só vem num plastiquinho e você retira. Aqui nós temos aquele adesivinho. A gente retira aqui. E aqui está o aparelho, ó. Nós temos uma cor muito bonita, que depende de onde você olha nele, ele fica cinza, fica preto. Ele não é totalmente uma cor, ele tem um degradê aqui, que é muito bacana. Ele dá uma sensação de esquisitez, porque não tem sensor nenhum aqui na parte de trás, né? Como a gente sempre está vendo aí nos smartphones.
mas é questão de costume, né? Já falando aqui na parte de trás dele, nós temos as 3 câmeras traseiras, só a principal de 48 megapixels e abertura f1.8. Temos uma ultra-wide de 8 megapixels e a sua câmera de 2 megapixels aqui para fazer a medição de profundidade do aparelho. Aqui na parte de baixo nós temos o símbolo da Xiaomi, tá? Algo bem simples, tá? Não temos nada muito chamativo aqui, bem minimalista. Temos aqui na parte de cima aqui, ó, a inscrição da câmera. Aqui na parte de cima nós temos um acabamento muito bacana, se eu não me engano é em metal. Temos infravermelho, tá? Temos um microfone e entrada para fone de ouvido, caso você curta ouvir suas músicas. Aqui na lateral nós vamos ter o botão de volume e temos o botão Power juntamente. Na parte de baixo nós temos alto-falante e microfone, tá? Aqui não são 2 alto-falantes, é um alto-falante e um microfone. Temos entrada para carregamento e aqui do outro lado nós temos a gavetinha de chip, tá? Essa gavetinha de chip, ela é híbrida, então você tem que estar escolhendo aí se você quer usar 2 chips ou um chip e um cartão de memória, beleza? Eu já configurei o aparelho aqui, temos uma atualização da MIUI 11 já disponível para ele. O sensor de digitais dele, vamos falar já diretamente no sensor. Ele é bem rápido, tá? Só que eu senti que ele erra um pouquinho às vezes, não é toda hora, é caso sua mão esteja um pouco suja ou não esteja muito legal, mas ele funciona rapidamente, muito bacana. Se eu não me engano, ele está mais rápido que o sensor do A70. Eu já testei o A70 e o sensor do A70 ele falha mais do que esse daqui. Eu curti bastante esse sensor. Pegando assim na mão, ele tem uma pegada muito legal, tá? As laterais dele aqui, elas são arredondadas, diferente do Redmi Note 8 aqui, ó, que ela é quadrada, então a pegada fica diferente. Essa aqui a pegada é mais dura, você pega o smartphone, você vê que ele é um smartphone mais pesado, mais parrudo, e a pegada dele não fica tão confortável na mão como do Mi 9 Lite. Eu gostei muito da pegada dele, até a proporção da tela eu acho que é um pouco diferente do Redmi Note 8 e do restante da linha Redmi. Vamos falar um pouquinho agora da tela. Essa tela aqui, ela tem uma tela muito bonita, ela tem 600 nits de luminosidade, então você não vai ter problema aí de estar utilizando ele na luz do sol, então você vai conseguir usar tranquilamente seu aparelho. E ela tem suporte a HDR e tem também proteção Gorilla Glass 5, então você vai ter aí um belo de um conjunto aí em tela, diferente do que acontece na linha Redmi, que a maioria dos smartphones da linha Redmi trazem consigo tela IPS. O intuito desse vídeo aqui, além do unboxing, é mostrar para você a diferença entre o Redmi Note 8 e esse Mi 9 Lite aqui, porque a diferença de preço entre um e outro é em torno de R$400 aí, 300, dependendo de onde você estiver comprando. Claro que depende do dólar, etc. Eu vou deixar link na descrição se você quiser verificar o preço desse aparelho, tanto do Redmi Note 8, Note 7, para você ver a cotação atual e qual vale mais a pena para você estar adquirindo hoje. O acabamento dele aqui, nas laterais, ele é fosco, tá? E com certeza é de metal, porque ele tem as anteninhas aqui. Se fosse de plástico, ele não teria essas anteninhas aqui, ó. Essa marquinha de antena aqui, ele não teria. Mas é muito bacana essas laterais dele. Trazem um ar de smartphone premium, mesmo custando R$1.400 aí. Vamos pôr a capinha aqui pra gente dar uma olhada, ó. Coloquei a capinha nele, não deixou ele gordo, não deixou ele mais pesado. E ainda deixa o smartphone bem bonito. Então nós temos um smartphone aí que vai agradar muitas das pessoas que gostam de smartphone com uma tela bonita, uma tela grande e com uma saturação muito bacana, beleza? Aqui, vamos agora, antes de eu entrar na câmera, eu vou falar um pouquinho da bateria e o seu processador. Aqui nós temos o Snapdragon 710, não é a linha 600, tá? Nós temos um smartphone com mais features, temos um smartphone com mais funcionalidades na câmera, funcionalidades em ambas as coisas. E isso é muito bacana porque ao longo do tempo o smartphone ele vai durar mais por ter a linha 700 no seu aparelho. Então se você for adquirir um smartphone para longa data, eu recomendo já você pegar um smartphone com a linha 700. Por um exemplo, se você pegar um da linha 600, que é o Redmi Note 7, é um exemplo só, ele tem o Snapdragon 660. E hoje em dia, muitas pessoas que têm o Redmi Note 7 e usam diariamente, ele usa bastante, sentem que ele já não dá mais conta do recado como você tivesse tirado ele da caixa atualmente. Ele já é um Snapdragon um pouco ultrapassado, tanto que lançaram o 665 no Redmi Note 8. Isso foi para suprir essa demanda aí do desempenho que é necessitado ao longo dos anos, tá? Agora, a gente vai entrar aqui nas câmeras, tá? Pra gente verificar. Eu já tirei algumas fotinhas pra gente testar, mas eu vou tirar algumas aqui no cenário que tá bem iluminado pra gente ver se fica bem bonito.
Primeiramente eu vou ativar o HDR, tá? Vou tirar uma aqui da caixinha e do Redmi Note 8 para a gente ver a exposição. Vou colocar aí na tela para vocês, para a gente ver. Ó, eu já deixei aqui na tela. E aqui é o que eu posso dizer para vocês. A nitidez é muito boa, galera. Você não vai ter a melhor câmera do mercado, tá? Já vou deixar avisado você. Mas você vai ter uma câmera muito bacana e com uma nitidez muito boa. Claro que você vai conseguir tirar fotos à noite muito bacanas também. E você vai ter inteligência artificial, vai ter tudo que um smartphone hoje atual deve ter. Tem câmera noturna aqui, modo noturno. Temos modo retrato na câmera frontal, na câmera traseira. HDR, temos gravação. Deixa eu só mostrar para você aqui a gravação, ó. Ele consegue fazer a gravação em até 4K a 30 frames por segundo, tá? E ele consegue também gravar a 1080p a 60 frames por segundo. Então você tem um smartphone aí bem completo em câmera, tá? E você vai ter uma câmera traseira muito boa. Eu vou te dizer aí que é uma das câmeras intermediárias melhores que eu já testei atualmente. Nós temos também a câmera grande angular e temos também um zoom que é cropado, tá? Ele não tem um sensor direto. Por ter 48 megapixels, então ele consegue dar um crop aí sem perca de qualidade. Eu vou tirar uma foto agora aqui com a lente ultra wide do mesmo ângulo que eu tirei anteriormente, focando no mesmo lugar, para vocês verem a diferença, e vou tirar uma com zoom no mesmo lugar para vocês terem uma noção. Vou ter que mudar um pouquinho para o lado, senão não vai pegar a parede aqui. Prontinho, tirei as duas. Vamos ver primeiro, ó, eu vou passar para vocês aí na tela novamente. A primeira, agora eu vou passar para ultra wide, ó. A ultra wide nós vamos perder um pouco de nitidez, ó. Mas a gente tem uma câmera muito bacana caso você queira tirar foto de paisagem e de lugares bem bacanas. Aqui nós vamos ter a câmera cropada, que ela cortou o sensor para dar um zoom, e nós temos uma qualidade muito aceitável. Você dá o zoom e você consegue ver tranquilamente a foto com muita qualidade. Então aqui na parte traseira do smartphone você tem uma câmera muito bacana e que não vai te desapontar em praticamente nenhum cenário. Pode ser que te desaponte de vez ou outra na questão noturna, mas isso depende muito de vários fatores, tá? Se você quer um smartphone para tirar foto noturna, sem se preocupar, sem ter que ficar prestando atenção em iluminação, talvez esse smartphone não seja para você, tá? Mas se você curte um smartphone barato que tem uma câmera muito legal, esse smartphone vai dar conta do recado tranquilamente para você. Agora nós vamos para a câmera frontal, tá? Essa câmera aqui ela tem 32 megapixels, galera. É uma câmera que tem muita nitidez. Ó, vou tirar uma foto aqui minha. Eu visto camiseta branca quando eu gravo unboxing, porque normalmente eu tiro foto com a câmera, então para não ter tanta distorção de balanço de branco, eu uso uma camiseta branca, tá? Para não ter esse problema. Ó, eu tirei a foto aqui, dá uma olhada no tamanho do zoom que eu tô dando, ó. E a gente consegue ver muitos detalhes, ó. Tanto do meu cabelo, ó, você vai tirando, olha o tamanho, o tanto de zoom que eu consigo fazer na câmera. Claro que zoom não significa nada, né? Mas ó, eu consigo ver até que tá arriscado o meu microfone aqui, ó, para vocês terem uma noção. A câmera frontal dele, se eu não me engano, tá uma das melhores atualmente no mercado de intermediário. Eu acho que só o Galaxy A70 consegue chegar perto na qualidade, né, no caso. Mas, se eu não me engano, o Mi 9 Lite consegue aí dar conta do recado tranquilamente. Claro que, na hora de você tirar suas fotos, lembra de desativar isso aqui, tá? O modo de beleza dele, só clicar em limpar aqui, ó, ele desativa tudo. Caso você queira usar, é só reativar aqui e redefinir que ele volta para o padrão, beleza? Podemos aqui trocar maquiagem, ó, tá cheio de frescurada o smartphone da Xiaomi agora. Na câmera aqui, ó, nós vamos ter alguns outros modos que eu vou mostrar para você. Panorama, modo Pro. O modo Pro é bem completinho, tá? Você consegue até escolher a lente que você quer utilizar. Temos o modo 48 megapixels lá caso você queira tirar foto direto, tá? Temos o modo câmera lenta, vídeo curto para você postar no Instagram. Modo vídeo, foto, retrato, noturna, panorama e pronto. Então você vai ter uma câmera aí bem bacana, tá? O software da Xiaomi de câmera, ele não é dos melhores, mas ele supre tranquilamente tudo que você vai utilizar no dia a dia. Claro que você vai ter um smartphone aqui para 2 anos de uso aí com esse processador e 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna é praticamente o mínimo hoje caso você queira um smartphone com uma longevidade tranquilamente para você não ter dores de cabeça. Então se você quiser pegar a versão de 4 GB, de 64, pensa bem se você vai usar esse smartphone por mais de 2 anos,
porque daqui 2 anos a coisa vai pegar feio. Você vai ter que instalar muito aplicativo, vai ter muita coisa que vai estar em 4K, vai ter muita coisa para você baixar e até lá a gente nem sabe como isso vai ser lidado, beleza? Então é isso, galera, eu tirei várias fotos aí, vou fazer mais vídeos a respeito dele e eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você quer ver a respeito do Mi 9 Lite. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Não se esquece, se quiser comprar esse aparelhinho aqui, os links estarão todos aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!